Essa disputa de poder, né, que marca justamente os últimos anos do Brasil, né, justamente depois de Bolsonaro e o embate em relação ao Supremo Tribunal Federal, em especial agora do Alexandre de Moraes. Até quando a senhora estava falando sobre essa possibilidade de prisão, que isso está dentro da nossa legislação, até a Mônica falava aqui para mim, Fabiola, há justamente essa disputa de poder, né, Mônica, se caso essa sanção saia contra Alexandre de Moraes, de que maneira o Supremo Tribunal pode agir para prejudicar Bolsonaro nesse sentido, né? Como é que pode ser a reação? Porque, veja bem, doutora Priscila, todo réu se considera injustiçado, por princípio, né? Eu já entrevistei muitas pessoas que foram presas e que, assim, mesmo culpadas, elas falam, bom, eu fiz, mas todo mundo fez, por que só eu estou aqui preso? Isso é a coisa mais comum. Né? Por exemplo, caso de Caixa 2. Todo mundo no Brasil, na área política, fazia Caixa 2. Eu me lembro do Roberto Jefferson, uma vez ele foi no Roda Viva e os jornalistas perguntando para ele, quando ele denunciou o Mensalão, não, mas fale mais, ele falou, vem cá, os jornalistas aqui nunca tinham ouvido falar que tinha Caixa 2 na política? Sempre teve Caixa 2 na política e a gente sabia, só não podia publicar porque não tinha prova, né? Mas era uma coisa que era ali, enfim, comum. Né? Bem, enfim, então todos os réus se consideram injustiçados. E muitos são processados no Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo Tribunal Federal quem tem a última palavra. No Mensalão foi assim. Eles foram à ONU, denunciaram o Supremo e etc. Mas não existia nem a possibilidade dessas sanções. Me parece que se o governo Trump impuser sanções ao judiciário brasileiro, isso vai empurrar o Brasil, o Estado brasileiro, para um conflito com os Estados Unidos. O governo brasileiro já disse que vai ter que reagir. Não quer, não está buscando essa briga, não está buscando esse conflito, vai ser empurrado a isso. Né? Então, eu imagino que o governo brasileiro já disse que haverá reações, já disse ao governo americano, e o Supremo também demonstra isso. Então, para mim, me parece muito lógico que se essas sanções vierem, o Supremo sobe o tom. Né? E eu não sei se isso pode justificar uma prisão preventiva do Bolsonaro. Queria ouvir a senhora, mas me parece que nesses movimentos, né, uma sanção do governo Trump ao Alexandre de Moraes não é uma coisa trivial, não é uma decisão da ONU que não tem poder de imposição a nada, né? Quer dizer, a ONU é muito simbólica, mas Israel está provando que o que a ONU fala nem sempre é considerado. Então, ela não tem o poder de chegar lá e mandar tropas, ela não tem o poder de bloquear contas em bancos, ela tem um poder muito limitado. Não é o caso do governo norte-americano. Então, eu acho que a gravidade da aplicação de uma sanção pode gerar uma reação equivalente. A senhora não acha? Mônica, dois pontos aqui são importantes. O primeiro deles é entender que a sanção ela só seria possível dentro do território dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, não vai poder entrar, vai retirar a entrada do passaporte. E quando eu falo que seria só dentro do território ali dos Estados Unidos, isso representa muito, porque é um direito, né, que a gente tem em regra como ser humano, como dignidade da pessoa humana, que é o direito de ir e vir. Então, ali já tem esse problema retirado de alguém que tem o poder de decisão, que é, por exemplo, né, que se pega aí, o ministro Alexandre de Moraes. Agora, quando você fala que vai ter uma represália, a gente precisa dizer que a todo tempo, né, nós estamos aqui à espera de que isso aconteça diante desse atual governo do Trump, né? A hora ele põe lá, até para nós, nem só falando do ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente está aqui a todo tempo podendo sofrer represália. Agora, com relação às sanções, é uma decisão unilateral. E aí a pessoa que está sofrendo, né, corrupção grave ou uma evidente, aqui está o ponto também chave da gente falar, se ela recebe violação crassa, ou seja, evidente de direitos humanos, essa sanção poderia ser colocada de forma unilateral, mas eu vejo que o nosso presidente, o atual presidente, né, Lula, ele não tem um embate direto, né, porque aí não seria o STF somente a colocar, né, de volta aí uma reciprocidade, e sim isso reverberaria até onde? Na política, na economia, em todas as outras coisas, porque a gente não dissocia, né? Então, se um Estado brasileiro está sofrendo uma sanção, seja ela desdobrada de um ato judicial, vai afetar a economia, afeta
essa questão da reciprocidade, e sim, respondendo a sua pergunta, seria plenamente possível que o Estado brasileiro, não sei se seria a altura, não é? Porque aí a gente tem uma força, os Estados Unidos ainda é sim uma potência, poderia fazer, aplicando o princípio da reciprocidade, algo nesse cenário parecido. Agora, é importante a gente dizer que aqui também eu não sei, né? Você perguntou a respeito de se buscar aí outras hipóteses em decisões que são tidas como ilegais. De fato, toda vez que alguém é acusado de algo, o Estado detém a força. Então, o Estado, ele tem essa força, e o acusado, ele fica lá à mercê dessa imputação. E aí, o que é importante a gente falar? Toda vez que alguém está inconformado, não é? Porque a gente não pode se conformar com tudo que o Estado faça também. E o Estado erra, porque quem julga é alguém humano ainda, embora a gente tenha admitido excepcionalmente a inteligência artificial ganhando força nas decisões. Então, inicialmente, como é alguém que julga, é humano, pode errar. E o problema é que nós temos um princípio que rege essas decisões que a gente tem aí, resignações ou inconformismos, que se chama o duplo grau de jurisdição. Então, eu não vejo nenhum problema das pessoas buscarem, né, decisões que não se conformam dentro dos mecanismos de hierarquia e organização processual. O problema é que aqui no nosso país, o Supremo Tribunal, por prerrogativa de foro, por regras de competência, ele é o último a julgar e decisão se cumpre. É assim que a gente estuda no direito. Decisão se cumpre. Agora, quando ela viola direitos humanos, eu não vejo problema da pessoa, eventualmente, comprovadamente, ou seja, comprovada essa violação, buscar legalmente mecanismos para combatê-la.